Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 6. Capítulo 6 do profeta Daniel. O nome Daniel, ele significa Deus é o meu juiz. Deus é o meu juiz, é o significado de Daniel. Bom, se Deus é o seu juiz, então Deus ele pode te dar uma sentença. É isso que o juiz da comarca de Araguá faz, ele dá a sentença. Ele tanto condena quanto absolve alguém lá no fórum. Então, se Deus é o seu juiz, ele tanto pode te dar uma sentença boa quanto uma sentença ruim. Isso aí vai depender muito da sua atitude, isso aí vai depender muito daquilo que você tem feito. Se você tem feito coisas boas, Deus vai te dar uma sentença boa. Se você tem feito coisas ruins, se você tem sido um cristão ruim, Deus vai dar uma sentença ruim para você. Não pode ser usado dois pesos e duas medidas. O quanto seria injusto com você que está aqui numa quarta-feira à noite, quanto seria injusto Deus largar de abençoar você para abençoar quem está andando fora dos caminhos dele. A prioridade é para você. A sentença boa ela tem que vir para você. Agora, se não tem tido sentenças boas na minha e na sua vida, aí para tudo, alguma coisa está errada. Se as sentenças que Deus tem dado para você não têm sido boas, é melhor você parar, analisar o que está acontecendo, mudar a direção do barco, que o problema pode ser você, o problema pode não ser a igreja, o problema pode não ser o pastor Wander, o problema pode não ser eu, o problema pode não ser o irmão do som, o problema está em você. E uma dificuldade que nós temos é de admitir os nossos erros. A gente, para achar defeito nos outros é uma maravilha, mas para achar defeito na gente, ai, ai, ai. Falar que os outros têm defeitos é fácil. Agora, achar defeito na gente mesmo é que está o X da questão. Então, se você tem tido sentenças ruins, para um pouco e pensa: Deus ele é o meu juiz, é o significado do nome de Daniel. Mas por que falar de Daniel? Por quê? Porque Daniel foi um bom crente. Daniel foi uma boa pessoa. Nós temos que espelhar em boas pessoas. Então, quando você vê alguém fazendo coisa errada, mas fulano está fazendo isso aqui errado na igreja, fulano está fazendo isso, mas você está espelhando nele? Se espelhe em quem é bom, espelhe em quem é uma boa ovelha, espelhe em quem é um bom pastor, espelhe em coisa boa, não espelhe em coisa ruim não. O mal por si só ele se destrói. Gente ruim se destrói sozinho, deixa ele. Preocupa com você, faz o bem em você, faz as coisas certas você, esquece de quem está fazendo coisa errada. E Daniel é um exemplo disso. Daniel foi levado cativo numa terra estranha, tinha tudo para dar o que não presta, mas Daniel prestou. Por quê? Porque ele resolveu ser diferente. Então, se eu e você for seguir o que não presta, a sentença de Deus para mim e para você vai ser ruim. Se Daniel tivesse feito aquilo que não presta, a sentença de Deus para ele teria sido tão ruim que nem o nome dele estaria aqui nesse livro hoje. Mas porque ele foi um bom crente, porque ele foi uma boa pessoa, o nome dele está aqui. Tem mais de 10 capítulos gigantes com escritos sobre Daniel. E no capítulo 6 está a passagem mais famosa do livro de Daniel. A mais famosa. Mais pessoas pregam só a partir do momento que ele caiu na cova. Esquece de falar por que ele foi parar lá. Então, Daniel caiu lá, teve um porquê. Teve toda uma história, teve todo um enredo. E essa história começa no primeiro versículo do capítulo 6. Todos encontraram? Amém? Amém. Olha, pareceu bem a Dário
constituir sobre o reino a 120 satrapas. É isso que está escrito aí? Que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes satrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Para aí. Daniel, antes de ele cair na cova dos leões, ele foi vítima de quê? Inveja. Então, para quem pensa que a inveja pode não destruir alguém, você está muito enganado. Você está muito enganado. A inveja, ela pode te destruir. Daniel não era babilônico, porém, por Deus estar na vida dele, ele foi colocado num lugar alto da Babilônia, e o rei pensava em colocar ele mais alto do que os próprios babilônicos, ou seja, ele foi para ser chefe, só que ele tinha que ser escravo. Só que quando Deus é com o homem pode fazer o que quiser. O homem pode tentar sujar a sua honra, pode tentar te manchar, pode tentar falar o que for de você, mas se Deus estiver com você, o inimigo é envergonhado. Se Deus estiver com você, o inimigo é pisoteado. Então, a inveja fez com que Daniel fosse parar na cova dos leões. Olha aqui, ó. O espírito. Então o mesmo se distinguiu dessa parte, porque nele havia um espírito excelente. 4. Então os presidentes e os satrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Ô irmão, não dê motivo para o inimigo te acusar. Não dê motivo para o inimigo te acusar. Os inimigos de Daniel tentaram de tudo quanto é jeito achar alguma coisinha de Daniel. Vamos pegar aqui e trazer para hoje. O inimigo tenta achar alguma coisinha sua para te acusar, não deixar você vir na igreja, não deixar você orar por alguém, não deixar você cantar, não deixar você pregar. A função desses satrapas e outros oficiais aqui é tentar achar alguma coisinha de Daniel para falar para o rei, para levar para o rei, porque o invejoso ele é fofoqueiro. A função do invejoso é fazer fofoca, é tentar levar para o pastor alguma coisa de algum irmão, é tentar fazer alguma. A função do invejoso é essa, é acusar. É a mesma função de Satanás, é acusar a gente dia e noite perante Deus. Só que esses invejosos aqui bateram de frente com Daniel. Não acharam nada em que pudessem acusar Daniel. E agora? E agora? Como é que a gente vai falar para o rei alguma coisa má desse cara? O cara só faz o bem, o cara é perfeito, como é que faz? A palavra de Deus diz que nós devemos andar, anda na minha presença e ser perfeito. Então a gente tem que andar na presença de Deus e ser perfeito, não achar dolo, não achar nada que alguém possa apontar o dedo para a nossa cara e tentar nos tirar da presença de Deus. Era isso que esses invejosos queriam. A inveja então fez com que Daniel fosse parar na cova dos leões. Olha que coisa
A inveja pode colocar você no buraco, a inveja pode levar você a um lugar que você nunca viu, pode levar você ao mais profundo, mas é aí que está, meu irmão. Se você estiver com as palavras de Deus no seu coração, e ela estiver aí, e você estiver em Deus, é pedir o que você quiser e será feito. Olha aqui, olha aqui, verso 6. Então os presidentes e satrapas foram juntos ao rei e disseram: ó rei Dário, vive eternamente, puxando o saco. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e satrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou qualquer homem, senão a ti, ó rei, seja lançado numa cova dos leões. Tá aí, ó. Dá uma pausa. Tentaram achar alguma coisinha de Daniel, não encontraram. Só que eles sabiam, olha aqui, que Daniel servia ao Deus de Israel. Foi a oportunidade que eles encontraram de pegar Daniel e envergonhar ele. O inimigo busca alguma coisinha para te pegar e para te envergonhar. Ele encontra tudo a respeito do irmão Leandro, não encontra nada. Aí ele arma uma cilada para o irmão Leandro cair. Ele procura tudo para me acusar, ele não acha nada. Ele vai armar uma cilada para mim cair, e eu tenho que estar vigilante. Por mais que você tenha unção, por mais que você seja sapato de fogo, por mais que você seja como Daniel, Deus não vai evitar que o mal aconteça na sua vida, mas quando acontecer, Ele vai estar lá para te proteger, porque Ele é o verdadeiro juiz, Ele é o justo juiz, Ele é o justo. Daniel, Deus é o meu juiz. Então, os inimigos de Daniel armaram uma casinha para ele. Vamos, rei, pelos próximos dias aí, ninguém vai poder servir, orar a outro Deus a não ser o Senhor, que o Senhor é o rei, é o Deus, você é Deus. Nota que Deus está em letra minúscula, Deus não está em letra maiúscula aqui, porque esse Deus que ele está falando aqui não é o Deus poderoso de Israel, é qualquer outro Deus. Olha, é qualquer outro a não ser de ti, seja lançado na cova dos leões. 8. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. A partir de agora, ninguém pode orar a nenhum Deus a não ser o rei da Babilônia. Então, o inimigo quis calar a oração de Daniel. Daniel orava 3 vezes por dia. O inimigo sabia aonde ele podia tocar em Daniel. Você ora, a irmã ora. O inimigo faz de tudo para não deixar as irmãs orar, para abafar a oração delas. Uma palavra em casa, uma palavra na rua, uma palavra no trabalho. O inimigo faz de tudo para abafar a sua oração. O inimigo queria abafar a oração de Daniel. O inimigo queria colocar uma mordaça em Daniel. E é o que ele faz comigo e com você 24 horas por dia, não deixar a gente orar. Na palavra, Deus fala com o homem.
Na profecia Deus fala com um, mas no único momento que você fala com Deus é na oração. Então, Daniel orou quando era proibido. Daniel orou quando era proibido. Então, se a situação está difícil na sua vida, se a situação está difícil na sua vida, o inimigo está te proibindo, é aí que você deve fazer como Daniel. Por que a sentença de Daniel foi boa? Porque olha o que ele fez no capítulo 10. Olha aí. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, o que ele fez? Em vez de ele chorar, em vez de ele se calar, entrou em sua casa e em cima de seu quarto, onde havia janelas abertas, ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. A luta, a dificuldade não pode impedir eu e você de falar com Deus. A luta, a dificuldade, a perseguição não pode impedir a gente de falar com Deus, de entrar no nosso quarto, trancar a porta e orar em secreto para o Pai, porque Ele está te ouvindo, te vendo em secreto, Ele vai te abençoar. Pelos próximos 30 dias ninguém pode clamar a nenhum Deus a não ser o rei da Babilônia. Armaram uma cilada para Daniel, e aí que ele orou, e foi aí que ele colocava-se de joelho 3 vezes por dia. E você deve orar 3 vezes por dia, que é o necessário. Eu não estou conseguindo orar 3 vezes por dia, não ando tendo tempo, não ando tendo força, mas Deus vai me dar força. Eu quero ser como Daniel, porque eu quero que as sentenças de Deus na minha vida sejam sentenças boas. Ore em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É 3 vezes por dia. Um dia eu quero ser como Daniel, sabe? Às vezes a dificuldade do dia a dia tira o humor da gente, sabe? Tira a esperança, deixa a gente desiludido. Talvez as ciladas dos inimigos tenham deixado a gente tão para baixo. Acho que 1 vez por dia tá pouco para mim, viu? Preciso orar mais, preciso buscar mais. Por que a luta não pegou esse homem? Porque esse homem orava 3 vezes por dia, numa terra que não era dele, num povo que não era dele. Apesar de ele ter sido levado jovem escravo para a Babilônia, ele decidiu não se contaminar. Então, os inimigos armaram uma cilada para ele, para jogar ele na cova dos leões. Só que Daniel não ficou com medo de leão, porque estava com ele o leão da tribo de Judá. Você não tem que ter medo de leão, não, mãe. O leão da tribo de Judá está na sua vida. Daniel não temeu o leão não calou a boca de Daniel. Então, às vezes o inimigo arma uma cilada para a gente vence aquilo, e acaba que no final o inimigo que é envergonhado, porque o mal por si só ele se destrói. Não precisa berrar, não precisa chorar, não precisa fazer campanha, não precisa levar para o pastor, não precisa fazer nada. O mal por si só ele se destrói. Olha aqui. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou-se em sua casa, em cima de seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como costumava fazer. Aleluia. Está difícil? Dá graças a Deus. Está complicado? Dá graças a Deus. Está sendo perseguido? Dá graças a Deus. Em tudo dai graças a Deus. Daniel começou no capítulo 6 aqui sendo constituído sobre os demais. Ali
ele deu graças a Deus quando estava em cima. E aqui, quando ele estava por baixo, ele deu graças a Deus também. É uma dificuldade que a gente tem em dar graças a Deus quando o gás acabou. É uma dificuldade que a gente tem em dar graças a Deus quando não tem dinheiro para a prestação do carro, da casa. É uma dificuldade tamanha em dar graças a Deus quando você está passando por dificuldades no casamento. É uma dificuldade em dar graças a Deus em tantas coisas, mas em tudo a gente tem que dar graças a Deus. Quando você estiver por cima, quando você estiver por baixo, em tudo dai graças a Deus. Olha que exemplo. Bom, então, ao 11. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, aí sim, Deus com letra maiúscula, se apresentaram ao rei os fofoqueiros, olha aí, e a respeito do interdito real lhe disseram: Rei, não assinastes o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem a não de ti, o rei fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, e não pode se revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, o que é dos exilados de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinastes, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Olha aqui, eu vou usar como exemplo o irmão. Qual é o seu nome? Rogério. O inimigo chega, pega uma transgressão que o Rogério de hoje, meio-dia, e leva para Deus. Aqui, Deus, ó. Olha o que o Rogério fez. Aqui, Deus, ó. Mas a palavra diz que não. Aqui, Deus, ó. E aí, e agora? E agora? Aí vem Jesus e fala: todos os teus pecados estão apagados, e do teu passado eu não me lembro mais. Perdoados estão os teus pecados, vai e não peques mais. Que a função dos fofoqueiros aqui foi isso: levaram para o rei que Daniel estava orando. 14. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Por que o rei tentou salvar Daniel? Porque Daniel era um homem respeitado, e o rei sabia que se ele perdesse Daniel, ele ia perder muita coisa. Só que como ele assinou o decreto, não tinha como ele voltar atrás. Ele tentou ajudar Daniel. Olha, às vezes a gente tenta ajudar um irmão que está sendo provado, mas não tem jeito. Ele está sendo provado. Deus tem que aprovar ele no teste para ele ser abençoado. Então, quando alguém está sendo provado por Deus, não tem como eu e você colocar a mão para fazer alguma coisa. Daniel estava sendo provado, e por mais que o rei tentasse ajudar ele, o rei não ia conseguir, mesmo sendo o rei. Não tem jeito. Não tinha jeito de tirar Daniel daquela situação. Então, tem situação que Deus não consegue tirar a gente dela, mas os olhos dele estão sobre você. E se ele encontrar você orando 3 vezes por dia,
você vai passar pela cova dos leões e os leões não vão te arranhar. Se você estiver orando 3 vezes por dia, Ele vai te livrar de qualquer situação. É na base da oração. Há momento de orar e há momento de agir. Aqui era momento de orar. Oração. Olha aí o verso 16. Ele é 17, não é? Ele é 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Ele não conhecia o Deus de Daniel. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e selou-a o rei. Olha o tamanho da maldade. Esses leões aqui, eles não eram os leões africanos, eles eram leões asiáticos. Os leões são menores, mas não deixa de ser leão. Quem já viu um leão de verdade, já foi em circo, a pata dele é do tamanho dessa Bíblia. A pata é grande. É isso aqui, ó. O rei pegou Daniel, colocou ele no buraco e tampou o buraco. Escuro, só ele e o leão. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Então, você está no buraco? Está na cova? Deus tem te visitado e te encontrado orando 3 vezes por dia? Se tiver, não tem Satanás no mundo que te derrube. Não tem leão africano ou asiático, não tem leão nenhum que te devore. Mas se Deus te visitar e te encontrar contando os seus problemas para a vizinha, murmurando, reclamando, você vai continuar na prova e não vai ser aprovado nunca. Olha aqui, selou, não é a boca da cova, selou ao rei com o seu próprio anel, com os seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Olha aí, 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Olha, o rei estimava muito Daniel. Tanto é que você leu aí que, apesar de ele ter feito o decreto, apesar dos fofoqueiros ter induzido ele a fazer isso, ele não tinha prazer em ver Daniel naquela situação. Apesar de ele ter feito o decreto, apesar de ele ter assinado, ido lá, tampado a cova, selado, ele não estava feliz com aquela situação. Apesar de você estar passando o que você está passando, Deus não está feliz com esta situação. Apesar de você estar passando pelo que você está passando, o rei, o Deus, não tem prazer nesta situação. Aleluia, digo eu, aleluia, digo eu. Então a história de Daniel, o capítulo 6, o Daniel na cova dos leões, tem todo um enredo, tem toda uma história que a gente deve analisar e tentar pelo menos aproximar do que foi Daniel para a gente ser abençoado. Olha aí, 18.
Então o rei se dirigiu ao seu palácio, passou a noite em jejum, né? Não deixou trazer a sua presença de instrumento de música e fugiu o sono. Por quê? Por que não deixou trazer instrumento de música? Porque música é alegria. E o homem não estava alegre. O homem estava triste. 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Ele queria ver o que tinha acontecido com Daniel. Ainda tinha uma esperançazinha ali, Daniel está vivo. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Mas peraí, o Deus não era ele que era para adorar? Então daí você vê que está tudo errado. Está tudo errado. E Deus não avaliza coisa errada. Se você anda fazendo coisa errada e está achando que Deus está avalizando, você está muito enganado. Deus não avaliza coisa errada. Você está fazendo coisa errada e a irmã pôs a mão na sua cabeça, falou coisa bonita e está achando que Deus está achando bonito, isso aí não está não. Começa errado, termina errado. Olha aqui. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te da cova dos leões? Uma interrogação aí, está perguntando. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se levantou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Aleluia, digo eu. Aleluia, digo eu. O homem foi aprovado, passou a noite inteira e o anjo do Senhor estava lá. E ele faz questão de dizer: em mim não foi achado nenhuma. Como é que ele falou aqui? Não foi achado dano em mim, não foi achado dolo em mim, não foi achado pecado em mim, não foi achado erro em mim, não foi achado nada em mim. Sou inocente, e a prova disso é que eu estou vivo, e a prova disso é que eu estou aqui, a prova disso é que o leão não me comeu, a prova disso é que eu venci. A prova maior de que você vai vencer, essa prova ainda virá. E o inimigo vai vir, aqueles que jogaram pedra em você vão vir e perguntar: eita, e ainda? Você vai dizer: estou mais firme do que nunca hoje eu estou, mais crente do que nunca eu estou. Acharam que eu não ia conseguir, pensaram que os meus planos acabaram ali, e jogaram-me no calabouço, na tentativa de apagar os sonhos que um dia Deus sonhou para mim. Mas o sonho de um crente não pode morrer. Olha eu aqui, põe esse hino aí, acha ele para mim, vamos tocar ele já já. Então vão tentar te derrubar de tudo quanto é jeito, mas não vão conseguir. E quando forem lá, e aí, largou de ser crente? Não aguentou a barra não? Você fala: agora é que eu estou mais crente, agora é que o milagre foi maior. Agora é que eu estou. Depois daquela prova, rapaz, Deus fez um reboliço na minha vida e agora é que eu estou mais forte. Daniel saiu tão forte daquela prova, tão forte, que nós vamos ver daqui a pouco, tão forte, que os fofoqueiros, que os intrigueiros, é eles quem foram jogados na cova. Eles é quem foram comidos, porque neles não tinha o Pai, neles não tinha o Filho e neles não tinha o Espírito Santo. E foi cair na cova. Caíram na cova de um leão que tinha jejuado 24 horas, estava sem comer os bichinhos. Foi tudo devorado, estraçalhado. Então o mal que planejam contra você é ruim para eles.
A bagaceira vai vir para eles e não para você, porque o Senhor te viu e não achou dano nenhum em você, porque o Senhor te viu naqueles momentos de angústia, porque o Senhor viu você naqueles momentos de tristeza. Ele viu quanto você foi humilhado, quanto você foi atacado. Aqui não foi só Daniel que foi atacado, aqui foi o Deus que foi afrontado. Aqui foi o Deus verdadeiro que foi afrontado. Não é só você que está sendo afrontado, não. É o Deus que está em você que está sendo afrontado. E quem afronta e quem bate de frente com Deus morre estraçalhado por leão asiático. Olha aqui. Onde paramos mesmo? No 23, né? Então o rei se alegrou de sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Ali, 23, alegrou, mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então, tem que crer. Sem fé é impossível agradar a Deus, não é? Então tem que crer. Tem que crer, porque mais tem Deus para dar do que os fofoqueiros para tirar, para te derrubar. Mais tem Deus para te dar do que o inimigo para tomar de você. Ordenou o rei que for, olha aqui, 24, não é? Sim. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles. Olha aqui, então peraí, vamos dar uma pausa aqui. Quando a gente faz o mal, a gente que tem família, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente é sozinho, tudo bem. A gente é moleque doido da vida, tudo bem. A gente paga o preço. A gente. Agora, quando você tem família e você comete um erro, a sua mulher paga o pato, seus filhos pagam o preço. Então você não está mais sozinho. Então, quando a gente transgride, faz alguma coisa, a família da gente também paga um preço. E eu tenho certeza que pai nenhum deseja o mal para o seu filho. Qual tendo o filho pedido pão, o pai vai dar pedra? Ninguém. Então, se eu e você somos bons, que dirá Deus, Pai Celestial, não vai saber dar coisas boas para você? Então, se você sabe, se você gosta dos seus filhos, ama a sua esposa, né? Ama a sua avó, ama o seu pai, né? Anda nos caminhos do Senhor, porque o Senhor toca na família da gente quando a gente faz alguma coisa errada. Olha aqui. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. Mas o que eles tinham a ver com isso? Nada, mas enfim, né? E ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Ou seja, jogou eles e antes deles cair no chão, os leões já tinham catado eles no vento, devorado, esmigalharam tudo, não ficou nem osso. Olha 25, que maravilha esse versículo, olha. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens e todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra.
Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. O mesmo inimigo que assinou um decreto, o mesmo inimigo que tentou te impedir de orar, vai ser o inimigo que vai se dobrar diante do seu Deus. O mesmo inimigo que falou que você não ia dar em nada, é o mesmo que vai ter que mudar tudo aquilo que ele falou e diz: olha, vou ter que aplaudir o Deus dessa menina, o Deus desse menino, o Deus desse homem. A mesma boca que te amaldiçoou vai ser a boca que vai ter que falar: realmente Deus existe, realmente Deus é grande e Ele vive. Porque estava essa pessoa a ponto de morrer e hoje olha onde ela está, pregando a palavra de Deus, cantando, sendo útil na casa de Deus. E todo o reino ficou sabendo que só existe um Deus, que é o Deus de Daniel. Amém? Fica de pé, vamos encerrar essa palavra. Está no ponto hino aí, irmão? O inimigo tenta, então quando é jeito, arma pegadinha, arma cilada, mas no final ele é envergonhado. E você vai aumentar. Oh, aleluia! Oh, glória! No final, irmão, é só vitória. É só vitória, não tem erro. Tudo e mais um pouco. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus tinha sonhado para Daniel. Ninguém podia. Fofoqueiro nenhum pode apagar aquilo que Deus tem feito por você. O plano de Deus na sua vida não pode ser frustrado por gente que não serve a Deus. O plano de Deus para a sua vida não pode ser frustrado por quem não tem compromisso com Deus verdadeiro. Nada pode envergonhar um crente. Se tiver algum crente sendo envergonhado aqui, fale para Deus hoje: olha eu aqui, orando, sentado na cadeirinha branca da Igreja da Vitória. Olha eu aqui, foi Deus que escreveu a minha história. Eu estou aqui, olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Ah, Daniel não desiste não. Olha o fofoqueiro espalhando que você morreu aí, ó. Mas para vergonha deles, olha eu aqui orando 3 vezes por dia, jejuando, cantando, pregando na Igreja da Vitória. Por mais que o inimigo tenta te envergonhar, mas ele vai ser envergonhado. Glória a Deus. Compreenda essa prova, meu irmão. Confia. Confia. Olha eu. Aleluia, Jesus. Pai querido, se tem alguém aqui sendo envergonhado, papai, se tem alguém aqui sofrendo humilhação, Pai querido, Pai amado, que o inimigo seja envergonhado na vida dessa pessoa, papai. Olha ela aqui, papai, nós intercedendo por ela, papai. Aleluia, Jesus, glorificado e exaltado é o teu nome, meu Deus. Aleluia. Foi Deus que te escolheu, irmão. Foi Deus. Aleluia, Jesus. Saramanai, decanto ramanai. Aleluia, Jesus. Aleluia.
Aleluia, Jesus. Que nenhum mal sobrevenha sobre a vida de nenhum desses irmãos, papai. Nenhuma perseguição venha derrubar nenhum deles, no nome de Jesus, o leão da tribo de Judá. Amém. Amém.